Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fran de Voranem em mais um episódio de Café com Melisma. Muito bom ter você aqui. O Café com Melisma é para você que gosta de artes, que gosta de música, que toca algum instrumento, que tem algum ministério na igreja, que curte melismas e técnicas vocais, mas também às vezes tem melisma, às vezes não tem, mas hoje tem Geni. Tudo bem, Geni? Tudo, graças a Deus. A Geni, eu vou explicar um pouquinho de quem é a Geni. A Geni, ela é muito atuante na nossa igreja, no Ministério de Artes e Teatro. Ela escreve teatros, ela faz, encena. E ela também é esposa do pastor Ayrton, que eu falo que é o meu pastor, que ele viveu assim, os piores momentos que eu tive, que foi na morte da minha mãe, ele estava junto com a gente, nos melhores também, quando eu me casei, ele que fez o nosso casamento. E também eles têm o André e o Felipe. É isso aí. Geni, fala mais um pouquinho sobre você. Ela é escritora também, gente, tem um livro, logo mais nós vamos falar sobre isso. Bom, na verdade eu sou uma pessoa agitada, né? Então eu congrego lá junto com a Fran e trabalho com artes, com teatro. De profissão sou analista de sistemas, bancária também e, em contrapartida, faço teatro. Faço faculdade de teatro hoje. E o que mais? Escrevi 2 livros, que a gente vai falar sobre eles daqui a pouco, né? Como a Fran disse. Sim. E acho que é isso, a princípio. A gente vai descobrir mais, né? Sim, e gente, no meu casamento, ela fez o cerimonial também. Ah, verdade! Deixei a criança entrar antes da hora, deixei, mas ó, né? Não, gente, não é perfeito, perfeito. Então, gente, e você deve estar se perguntando, sobre o que a Geni vai falar? Nós vamos falar também sobre atuação, como um músico, um cantor se portasse, se colocasse em frente ao palco, né? Como que deve ser a postura, a gente vai conversar também sobre isso. Só que eu quero começar te perguntando como que você começou nesse mundo teatral, assim, o que te atraiu, quais foram os primeiros contatos, assim? Então, eu acho a história bem curiosa porque eu sempre fui extremamente tímida, muito. E as pessoas se surpreendem quando eu falo isso, né? Mas eu tenho até... eu não sou o tipo de pessoa que para no ponto... Eu sou muito curitibana nesse sentido. Porque eu não sou o tipo de pessoa que para no ponto de ônibus e puxa conversa. Ou, enfim, né? Outras situações. Então, eu sempre fui extremamente tímida. E quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos, teve uma gincana na igreja. E o MAP, na época, o grupo de jovens, né? Ele fez uma gincana e uma tarefa da gincana era que as equipes deviam fazer teatros. E aí, eu não lembro muito se essa era a regra, mas eu sei que o líder da minha equipe, ele resolveu usar todo mundo. Então, ele foi fazer o teatro, organizou e me chamou para participar e mais algumas pessoas e tal. E como eu era extremamente tímida, ele me falou assim, ó, você vai sentar, ele me pôs sentada de costa pro público. Nossa! De costa. E ele falou assim, não, você só faz você vai fazer hip, então consegue uma saiona longa, daí você vai fazer, isso aí, assim. Eu nunca tinha feito teatro na minha vida. E aí, fizemos a apresentação e tal. E foi muito surpreendente, porque eu não falei nada, foi tudo isso que eu fiz. E depois que eu fiz, muita gente veio me falar, nossa, que legal, tipo, muito legal a sua participação. Eu pensei, ué? Tipo, tá, e aí, beleza, daí esse mesmo líder, ele depois, um pouquinho pra frente, ele decidiu criar um grupo de teatro com adolescentes.
e ele me chamou para fazer parte desse grupo. E a peça que ele propôs de cara foi Salty, que inclusive nós vamos apresentar daqui mais ou menos um mês, mas a gente conta isso daqui a pouco. Legal. E aí ele chamou alguns adolescentes para fazer parte disso. E aí eu não tinha um papel expressivo, eu era uma das crianças figurantes, assim. Só que a menina que ia fazer, a Carol, que é uma das personagens principais, ela teve um problema e ela não chegou nem a ensaiar. E aí ele me colocou pra fazer a Carol. E foi muito legal, porque eu contei depois, eu apresentei umas 25 vezes esse teatro. Nossa! Sem exagero. Eu assisti já você apresentando a Carol. Eu apresentei acho que umas 25 vezes pelo que eu contabilizei. E é muito interessante porque esse teatro, ele foi me fazendo ter prazer por fazer o teatro, sabe? Não era uma coisa só, você vai ali e apresenta. Não, tinha um prazer, uma euforia, uma coisa, e foi me instigando a desejar, e eu queria fazer sempre. Entendi. Né? E aí foram surgindo outras possibilidades e eu fui entrando. Mas assim, nessa tua timidez, quando você teve que encarar assim pela primeira vez, o que você sentiu? Foi medo? Ou já foi a coragem? Ou esse é o meu lugar? Não, eu acho que a coisa foi se estabelecendo, né? Então, quando eu fui chamada, confiaram, né? Vou tentar. E eu acho que também, assim, eu tinha 13 anos, era uma idade que você tá tentando achar teu lugar, né? Você meio que, tipo, quer ficar entre os jovens, você quer se envolver e tal. E aí, deu a oportunidade, falei, boa, vou fazer. E na época, tinha realmente uma galera da minha idade, assim, de 13 anos, né? E eu acho que a ideia dele era aproveitar essa galera e unir e envolver. E aí, não acho que foi simples, mas tinha um certo conforto, porque na época o que acontecia? A gente fazia dublado. Sim. Então eu não tinha nem a aquela ousadia. exposição. Não tinha a ousadia da minha voz sair. E eu também não tinha o receio de eu esquecer o texto, porque na pior das hipóteses, se eu esquecesse, o áudio tava rolando. Então, eu acho que isso me deixou confortável. Entendi. Só que daí eu ouvi tantas vezes que aí eu já sabia de cor e salteado. E hoje eu sei de cor e salteado ainda o texto. Também, né? Foram muitas vezes. Né? E aí, tanto que agora eu tive que reescrever para o pessoal ensaiar. E muitas partes eu reescrevi da cabeça, assim, depois fui conferir. E era aquilo mesmo. Mas assim, eu teve um receio, né, puxa, vou fazer esse negócio que eu nunca fiz, mas ao mesmo tempo era um certo conforto porque era dublado e tal, então ficou ok. E aí depois veio o prazer, então eu queria experimentar outras coisas, daí foi legal, assim. Mas medo, muito legal! Mas medo e ansiedade eu tenho até hoje, então tá tudo bem. Verdade, né? Não desaparece completamente, assim, a gente sempre fica. Quais teatros, assim, que você acha que mais te marcaram? Por quê? O que mais tem na tua memória, assim? Então, quando eu vi até, você comentou dessa questão, né? Eu não vou contar pra vocês que a Fran falou mais ou menos que ela ia me perguntar. Gente. Tem que dar uma preparada, né? Sim. Quando você me falou dessa questão, eu fiquei pensando, e é muito curioso porque é difícil, difícil algum que não marque, especialmente se você escreveu, sabe? E tem uma coisa que eu, às vezes, vou lá e pego um vídeo, ou eu pego um texto e vou rever e tal, eu vou utilizar, eu falo, uau, Deus, né? Tipo, é sensacional, mas não é, eu sei que não é por mim, mas eu falo, é muito legal. Então, eu acho que cada um tem a sua marca, assim. Tem alguns específicos, tipo Salty, que é o teatro da minha vida, não tenho dúvida, tipo, é a minha marca e amo de paixão o texto por causa da história, né? Então é por isso. Me marcou bastante, eu fui convidada uma vez para fazer um teatro no Regina Vogue, fazer um monólogo. Esse foi bem legal, porque pra mim foi bem legal, porque foi uma experiência profissional mesmo, né? Para 600 pessoas, num teatro, né? Num evento internacional. Então foi aquela coisa legal, assim, e aí eu escrevi o texto também e falava sobre essa dicotomia entre, na verdade era Artscape o nome, né, do evento, que era
são pessoas que fazem alguma coisa, mas que usam a arte como escape, né? E aí estavam vários artistas e daí eu fiz um monólogo. Foi bem legal e eu fiquei muito feliz, assim, de poder levar Jesus no meu texto também. Então, foi uma coisa que me marcou, assim, emocionou, foi muito legal. E os organizadores depois falaram, para algumas pessoas conhecidos meus, falaram... ela foi o destaque da noite, isso foi muito legal assim. Né? É muito legal porque não é porque a gente tá pelo ministério, mas é legal ver que você tá fazendo uma coisa profissional com qualidade, né? Isso que é legal, tipo, a gente não tá fazendo um amadorzinho aqui, a gente tá fazendo uma coisa profissional com qualidade, que essa tem sido a minha meta há bastante tempo. Então esse foi um que me chamou a atenção. Aí tiveram outros, assim, por exemplo, quando eu fiz a primeira vez Teatro de Sombras, que eu fiz já lá na convenção geral, num evento super grande, né? Mas foi a primeira vez que eu fiz sombra, totalmente ousado, porque eu nunca tinha experimentado, eu não consegui ensaiar no lugar, então foi bem intenso, mas foram experiências incríveis, mas é como eu te falei antes, é difícil não ser marcado por cada um deles, sabe? Especialmente cada um tem quando escreve, né? Sabe? É diferente dos que já foram escritos, assim, que tem que ter algum ponto, mas quando você escreve, daí eu acho que cada um tem a sua marca, né? Ai, muito legal, assim. E o que você achou, assim, de dificuldades? As dificuldades, aquelas histórias que quando você conta, ninguém acredita, de bastidores, assim... Ou algumas dificuldades que você encontra, assim? Não, eu acho, até quando você comentou da dificuldade, eu fiquei pensando em dificuldades atuais, assim, que a gente tem, que eu acho hoje, experimentando, assim, a vida artística, o teatro e tal, eu acho que é a questão não é a valorização, é o respeito pela arte. E aí, como a gente está falando no meio cristão, eu acho que é isso, assim, respeito pela arte no mundo cristão, sabe? Porque lá fora as pessoas vivem a arte profissionalmente, então elas respeitam já. Mas o que acontece na igreja, e aí eu vou falar especificamente de teatro e também outras artes mais específicas, né? Porque, por exemplo, a música ela tem o seu lugar, né? Ela tem o seu momento, ela já tem o seu espaço reservado. O teatro não. E tem uma coisa muito complicada que é assim, as pessoas infelizmente fazem teatros com muito pouca qualidade. Então é muito difícil provar que é muito bom e que pode ser inserido em qualquer evento, em qualquer culto. Mesmo em igreja pequena. Mesmo em igreja pequena, e que é incrível e que vai ser tão incrível no louvor, na adoração, né? Quanto a música ou quanto qualquer outra arte, sabe? E aí eu não tô falando contra a música, entende? Sim. Mesmo porque nem posso, né? Eu apoio. Não, mas não é nesse sentido, é no sentido de ter um lugar, né? Tanto que eu já fui chamada para dar alguns workshops fora de Curitiba e as falas de quem me chama são as mesmas, assim, tipo, o pessoal não sabe usar o recurso, ou faz mal feito, ou faz umas coisas muito agressivas e que a gente quer saber até onde que, sabe? Assim, dá certo. E aí eu acho que é isso, assim, eu sinto, pensando nesse aspecto, eu sinto essa dificuldade das pessoas entenderem como um ministério justo que foi colocado por Deus. Eu queria abrir um parênteses para dizer que o próprio Deus na Bíblia, ele escreve vários textos para que os profetas falem. Eu acho isso incrível, porque Deus usa o teatro no dom de profecia, é a palavra dele, é incrível isso, né? Só que a gente não dá esse valor, né? A gente acha que um teatrinho para fazer um enfeite no culto, né? E não é. Então eu acho que uma dificuldade que eu sinto é isso, assim, sabe, firmar o teatro como uma ferramenta de adoração mesmo, uma ferramenta de compartilhamento de Cristo mesmo, assim, sabe? As pessoas entenderem de verdade que isso é uma realidade. Isso é uma dificuldade. Agora, pensando no outro aspecto que você falou, de dificuldades, assim, né?
No Salt mesmo a gente teve uma vez que a gente não conseguiu apresentar, porque a gente dependia muito de som, o som não funcionou, a gente fez de tudo, um foi buscar na casa, foi não sei o que, não funcionou. A gente desistiu de apresentar porque não funcionou. Sério? E aí, daí, assim, coisas do tipo, teve uma vez que eu tava fazendo um texto na Vila Camargo mesmo, e daí eu esqueci o texto, e daí, sabe aquela coisa assim? Quem nunca? Nesta vida. Mas sim, a gente passa por várias coisas, né? Sim. E tudo é história pra contar, assim. Até, inclusive, pra quem quiser começar, gente, se prepara, porque uma hora ou outra acontece. Mesmo a gente tendo todo esse preparo antes. Sim. Não, e é aventura, né? Sim. É aventura. Eu já fui, por exemplo, fazer um monólogo não, fui fazer a boneca lá numa igreja e tinha uma parte da maquiagem que não foi, era uma parte essencial, que não tinha como ter. Daí as irmãs saíram caçar. Qual que é a chance de alguém ter... aquele branco, eu esqueci o nome agora. Eu não sei o nome também. Nossa, esqueci, eu sempre uso e esqueci. Enfim, de ter uma tinta branca passar no rosto na sua casa, qual que é a chance? Daí uma pessoa lá, foi lá, buscou em casa, tinha e trouxe, vai vir fazer. Foi Deus. Desse tipo. Foi Deus. Sempre é Deus, gente. Sempre é Deus. E, gente, eu tenho algumas curiosidades, assim. Ela fez a faculdade de teatro na FAP. Sim, eu tô fazendo ainda, faz 25 anos. E eu acho que vai demorar mais uns 5. Ah, é? Já faz uns 25 anos que eu tava, mentira, né? Então, eu queria que você contasse um pouco dessa experiência, assim, como que surgiu essa ideia, não, eu vou fazer teatro de uma forma profissional, eu quero buscar isso. Então, isso também é curioso, né, porque, na verdade, assim, eu sempre busquei conhecimento, então eu sempre fazia curso, sempre fazia... ia muito, num festival, não sei o que, tava sempre envolvida, buscava curso, buscava oficinas, sempre que tinha oficina eu tava atrás e tal. Só que na verdade, eu nem sabia que existia curso universitário, enfim, um curso, né, de teatro, eu não sabia. E aí, a nossa amiga Delma Francisco, ela fez o quê? Ela fez música na FAP. Beijo, Delma. Beijo, amo você. Ela fez música na FAP. Não, agora eu não sei se eu amo, porque eu ainda tô enroscada lá, você tá entendendo? Ela tava fazendo música ainda, e aí teve um workshop, eu tava dando teatro, e... não sei, eu acho que ela entrou na sala em algum momento e tal. E daí, depois do workshop, ela veio falar: você tem que fazer faculdade, você tem que fazer FAP, porque porque você já tem muito conhecimento, se você fizer, você ainda vai pegar uns porquês, umas questões técnicas, nossa, vai aumentar muito, vai ser muito legal. Falei, você tá louca? Porque, gente, é uma faculdade, são 5 dias na semana por 4 anos, vocês não estão entendendo. Tipo, faculdade mesmo. E teus filhos tinham que idade, mais ou menos? Tinham uns 16, 17, por aí. Já. E aí, ela falou, você tem que fazer. Eu falei, não sei, né, pensando, mas assim, sabe aquela coisa que tem que fazer? Tem que fazer. Aí, fui chegando perto... E daí ela falou assim, não, eu te ajudo a estudar, não sei o quê. Olha que papo, Delma Francisco, olha que papo. Não, porque eu te ajudo a estudar, não sei o quê. Eu falei, tá bom, beleza. Fiz a inscrição no vestibular. Só que o que aconteceu? Foi bem naquele período que meu pai ficou doente, ficou em coma, enfim, e depois ele faleceu. Então, eu não vi nada, não estudei nada. E eu sou formada em análise de sistemas exatas. E era humanas, gente, humanas. Aí eu falei, quer saber? Agora que eu já fiz a inscrição, paguei caro pela inscrição, vou lá fazer, né? Porque eu não vou perder o vestibular, pelo menos, né? Mas, gente, eu fui muito assim. E aí eu fiz o vestibular. E daí o Ayrton até perguntou, como que você foi? Eu falei, Ayrton,
Eu olhei no gabarito, acho que eu não acertei nada. Eu acertei 0 coisas. Eu só acertei quase todas de português, né? Porque é básico. Mas assim, era tudo muito de humanas, tudo de, sobre teatros, livros e não sei o quê. E não era o mundo que estava na minha cabeça naquele momento. Então eu falei pra ele, acho que eu não acertei nada. Só vou passar se for propósito de Deus. Eu falei pra ele exatamente. Eu só passo se for propósito de Deus. Gente, não é que quando eu peguei o resultado de passado, eu falei, Senhor Jesus, o que eu faço agora? O que é? E daí eu fiquei pensando. Daí, até falei pra Arthur de novo. Falei, tá, passei, o que eu faço agora? Ele falou, ué, mas você já fez vestibular, passou, agora faz o curso. Falei, gente, mas eu vou fazer uma outra faculdade a essas alturas, né? Já com uma profissão, pós-graduada, blá, 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 né? Vou começar a dizer. E uma coisa que nada a ver no sentido de... E daí eu coloquei uma coisa na minha cabeça, tipo, eu vou fazendo enquanto eu tiver afim, enquanto estiver dando, enquanto rolar, enquanto, né? E tô até hoje fazendo. Que legal. Tô fazendo, mas assim, graças a Deus, se Deus quiser, esse é o último ano, hein? Último ano. Porque aí, na verdade, eu fiz, né? O ano passado, até o ano passado eu fiz as disciplinas, mas algumas que eu não fiz na sexta, sábado e tal, aí eu vou fazer esse ano agora. Eu tenho mais algumas questões. Meu pai, toma água. Isso, toma água. Porque assim, eu já ouvi algumas pessoas falando, algumas pessoas que têm o desejo de procurar se profissionalizar para atuar na igreja mesmo, sabe? Para atuar nessa área teatral. E eu perguntava assim, por que você não faz teatro? Não, o curso de teatro não é ambiente para cristão. O que você acha disso? Tá, então eu vou colocar alguns aspectos assim. Realmente é um ambiente muito, muito, muito diferente do que a gente está acostumado. Muito diferente. Ele tira todas as travas que você carregava desde sempre, porque ele é muito diferente. É um contexto, tô falando aqui no contexto cristão, né? A gente que vive no contexto cristão, é um outro mundo, é uma outra realidade. Você vai ver lá de tudo, literalmente de tudo. Daí as pessoas me perguntam, né? E o que você perguntou, faz sentido o cristão fazer? Eu entendo assim, nós temos preceitos. A gente precisa conhecer e firmar esses preceitos, conceitos, essas nossas intenções, né? Os combinados que a gente fez com Deus. Se você se sente firme nos teus preceitos, conceitos, se você tem raiz, vai fazer. Mas na certeza de que você vai ter muitos desafios, que você vai ver muita coisa diferente do que você está acostumado a ver. Tendo isso em mente, tipo, é um desafio muito grande, muito chocante pra gente que vive um outro contexto, né? Você acha que abre portas? Sim, eu acho que abre muitas portas. E aí eu tenho uma coisa bem curiosa, assim, pra comentar, que no primeiro ano, na verdade, na primeira e na segunda semana, de verdade, eu não tô exagerando, eu ia pra faculdade chorando, sério. Eu ia chorando e falava, meu Deus, será que é isso, assim? Sabe, orando, falando, meu Deus, será que é isso? Porque eu via coisas muito diferentes. Então, eu ficava pensando, meu Deus, será que é isso? É aqui que eu tenho que ficar? Porque se o Senhor falar, não é, eu vou embora. Não vou ficar aqui, porque só e sendo esposa de pastor, nascida em berço evangélico, querendo ou não, você é protegida de muitas coisas, né? Tem um padrão, né? Um conceito, uma moral, blá, blá. E eu, de verdade, fui orando muito, assim, nessas 2 semanas. E daí, teve um dia que a gente foi para uma aula prática e quando a gente foi para essa aula prática, o professor falou pra gente fazer caminhada, que é um exercício que a gente faz todas as aulas práticas praticamente, e fazer caminhada e em determinado momento você encontrava alguém, parava e fixava os seus olhos nos olhos da pessoa e ficava fixo até você se sentir conectado com essa pessoa, conectado visualmente,
sente, enfim, que as tuas intenções estavam conectadas com as dela. E todo mundo começou a fazer essa caminhada e tal, e de repente as pessoas começaram a se conectar e chorar muito. E elas começaram a se chorar e se abraçar, e, sabe, sofrer e assim, mexer com coisas internas delas, e fazendo a caminhada. Mas aquilo foi, ali eu entendi, tipo, é isso, sabe, assim, e entendam o que eu vou falar, pessoas que, como a gente conhece Cristo e a gente quer oferecer o que a gente acha que tem de bom, né, essas pessoas, assim, sofrendo muito, vivendo coisas tristes nas suas vidas. E aí eu fiquei pensando, por que não Deus vai entrar nesse lugar e vai fazer diferença em algumas vidas, né? Sim. E aí, isso fez toda a diferença pra mim. Aí virou a chave. Aí eu entendi que o propósito era outro, entendeu? É ajudar pessoas, né? E aí, é óbvio, não tô dizendo que a intenção é converter todo mundo. Não era isso. É compartilhar o que eu vivo de bom. Compartilhar o Cristo que faz parte da minha vida, né? E eu acho que foi muito legal esse processo, porque eu vivi experiências que eu pude compartilhar Cristo com pessoas que quiseram, né? E aí a pessoa, né, precisa querer. E pessoas que quiseram, e eu tive a oportunidade de conversar sobre e de trazer elas para a igreja, por exemplo, para elas verem um culto, para elas participarem, para Deus falar com elas. E algumas delas me falaram assim, essa palavra foi pra mim, tipo, legal, sensacional, né? Tinha até um amigo que infelizmente faleceu, acho que há uns 2 anos atrás, que foi a primeira pessoa com quem eu tive contato lá na FAP, e ele foi na igreja comigo, e era muito legal, assim, porque ele saiu falando, nossa, eu saí diferente daqui, porque essa palavra falou comigo, não sei o que. Né? E aí, que é o legal, você entende que você pode compartilhar o que você vive de bom. E ninguém precisa querer isso. Sim. Mas eu sei o que me ajuda, o que me beneficia, e eu posso compartilhar com quem quer, né? Então eu acho que aí que foi o ponto de Deus, assim, que aí eu tive certeza, é aqui o lugar. E hoje eu tô fazendo um pouco mais de tempo, né? Por conta dos dias, das noites que eu optei por não ir. Mas eu até entendo que até isso é direcionamento de Deus, sabe? Para mais oportunidades. Mais uma perguntinha. E tem como fazer a faculdade sem beijo técnico, nudes, essas coisas assim que muita gente... Eu tenho essa curiosidade, assim, você acha como que é... Tem, porque eu tô lá, gente. Tô lá fazendo as matérias, tô passando, então tá tudo certo. Não, na verdade, essas coisas existem, sim, né? O beijo, o nu, várias questões existem mesmo nesse contexto. Mas, uma coisa que você aprende muito, e isso é uma coisa que é um ambiente que traz muito, é você se importar com a pessoa. Se importar com o que as pessoas estão sentindo. Então, os professores também são muito humanos. Entendi. Então, eles vão respeitar a tua limitação. Então, você se sentiu respeitada. Exato. Eles me convidam a usar, né? Então, por exemplo, teve lá um momento que a gente fez, você escolhia algumas imagens e você ficava na frente da tela e a gente criava uma arte da projeção em cima do teu corpo. Muitas pessoas, e o professor convidou elas a fazerem isso, fizeram nuas, né, para a projeção vir em cima do próprio corpo. Eu optei por não fazer, né, eu coloquei uma regatinha de uma cor nude para fazer a projeção em cima de mim e tá tudo bem, e eu não fui questionada por isso e nada, né. Beijo técnico, nunca dei, nunca precisei dar, né? Então, de novo, aí eu volto àquela questão lá do como que você, se você deve fazer, né? Ou se você deve fazer essa faculdade. Depende do teu princípio, quanto ele tá firme. E às vezes, cuidado, porque a gente acha que tá firme no princípio e é desafiado, porque assim,
são coisas, né? São conversas que se tem, coisas que são ditas. Não tem aquela teoria que você é o reflexo das 10 pessoas com quais você mais convive. Sim. Você tá lá, sei lá, 4 horas por dia com essas pessoas. Então, você tem que tomar cuidado para entender se você tá pronto para isso, né? E tá firme no teu princípio. Não pode, você não dá para abrir mão do teu princípio porque Sim. vem uma proposta, né? E não vai ser fácil se manter no teu princípio. Você vai ser desafiado, vai ser questionado, vai ser muitas vezes, mas depende do que você escolher fazer, né? Então, se você fizer, você vai se manter no princípio? Depende de você. É verdade. E assim, como cantora, os cantores também têm muitos, eu também tive, esse problema de se expor, né? Porque quando você vai ali na frente, você vai cantar, você vai mostrar a tua arte, você se expõe e no começo às vezes tem uma timidez, ou às vezes a gente também se sente inseguro em algum aspecto. Como ter uma performance melhor no palco? Quais dicas você deixaria assim pra gente Deixa eu pegar minha colinha aqui. Que eu anotei umas dicas que eu acho que podem ajudar, assim. Que eu entendo que o palco é mesmo um desafio, né? A grande verdade é isso, que tipo, que é o que eu falei. Eu sempre fui extremamente tímida. E até hoje, qualquer texto que eu vou fazer, eu fico ansiosa, com aquele nó na garganta, com tudo, assim, mas tem umas coisas que eu acho que se a gente prestar atenção, elas vão nos ajudar muito. Deixa eu só perguntar antes. Você acha que se esconder por trás de um personagem torna essa interação mais fácil? Não acho, sabia? Não acho. Eu não acho porque pensa assim, eu tenho uma personagem, mas quem tá sendo avaliada sou eu, né? Então, quão bem eu fiz, o quão desenvolta, sou eu que tô fazendo. Então, eu sinto que é tanta responsabilidade quanto, entendeu? Na minha visão, não muda. Por mais que eu tenha uma personagem, pelo menos na minha cabeça, né? O que reflete é o que as pessoas vão ver que a Geni tá fazendo, né? Elas sabem que é a Geni, mas o que ela tá fazendo, né? Eu fiz uma personagem até no final do ano passado, a gente fez na faculdade, a gente fez um espetáculo e eu era a mãe lá de um menino e aí era eu e tinha o pai. Então a gente fazia todo um contato, a gente fazia uma dança no palco, no meio e tal. E aí a minha nora, né, ela falou assim: nossa, eu já tava incomodada que você tava com outro marido. Aí no meio você dançou com ele? Eu não acreditei, tipo, a indignação dela, porque a relação dela comigo é outra, né? E aí é isso. Então, tipo, eu Geni, mas talvez cada pessoa reaja de um jeito, né? Eu acho que isso não muda a responsabilidade, não diminui, sabe? Mas se a gente for pensar nessas questões, então, como eu falei, eu acho que o palco é um desafio, né, pra todo mundo, não importa quão tímido você seja, sempre vai ser um desafio. Mas aí eu acho que tem umas coisas que podem ajudar muito, assim, por exemplo, saber o que você vai fazer, sabe? Saber o que eu vou fazer, então, eu preciso ter conhecimento, eu preciso estudar para fazer. Eu preciso ter conhecimento para fazer. E aí eu vou falar de teatro, mas que entra, né? Que é assim, qual que é a questão? A gente sempre acaba vendo um material ruim, né? As pessoas fazendo coisas ruins, pecinhas ruins, sem fim, né? Vou usar com licença, mais medíocres, né? Porque a pessoa não estudou para isso, ela não foi lá pesquisar, ela não fez uma oficina, ela não... Sabe? Então, assim, a gente precisa buscar conhecimento. Por que que isso muda a nossa presença no palco? Porque quando você sabe fazer, não é isso que vai te preocupar. Sim. Se você já tem conhecimento, se você sabe a música, você pode se preocupar com a performance. Você não precisa se preocupar com a música.
com a letra da música, com a técnica, até um vídeo que você compartilhou comigo, né? A mulher do vídeo, ela até comentava uma questão da respiração que eu achei bem legal e que tem tudo a ver, assim, que ela falava assim, por exemplo, você tem várias respirações que você pode usar para cantar, vai depender da tua necessidade. Só que você vai pensar nisso na hora que você tá cantando? Não, você tem que ter praticado essa respiração e daí teu corpo vai estar pronto e você simplesmente vai fazer. E isso acontece no teatro também. Você investe, você ensaia, e aí você vai e tá pronto, né? Então você não precisa ficar com essa preocupação. Você tem a preocupação do que as pessoas vão ver, ouvir, né? Você vai ter algumas, mas isso você tirou da tua frente, entendeu? Você não fica pensando. Então, quando e eu falo de mim mesmo cantando, assim, que tipo, às vezes a gente não sabe a letra, né? O que é uma coisa que... Aí a gente quer investir em performance, mas a gente não sabe da letra, né? A gente quer investir em performance, mas a gente não exercita a respiração. No teatro também exercita a respiração, também usa o exercício do diafragma para sair do lugar certo, para ter projeção, uma série de coisas. Mas se você não praticar isso antes, não é na hora que você vai fazer, entendeu? Você tem que estar pronto para fazer. Então acho que isso é uma coisa bem legal de se fazer. E aí se eu treino, então eu não fico preocupado, né? Então esse é um ponto, conhecer o que você vai fazer, saber mesmo o que você vai fazer. E nesse aspecto ainda, uma vez eu participei de um curso de apresentação. Lá no banco, eu trabalho num banco e lá eu participei de um curso de apresentação. Então, como fazer slides e como se portar e tal. E era bem curioso, assim, porque eles filmavam a gente. E daí eles levavam a gente numa salinha e você assistia seu vídeo e você falava, ai, que horror. E daí você viu um monte de defeito que você nunca soube, né? Eu mexia o pé de um jeito e tal. Só que teve uma coisa que me chamou muita atenção, que eles falavam assim, olha só, para uma apresentação, eles falavam assim, pense no que você vai falar e fazer, faça marcações, então você vai falar sobre isso, isso e isso, você vai estar nessa posição, não fique caminhando o tempo inteiro, você vai estar nessa posição. Quando você for falar sobre tal coisa, você anda para o seu lado direito, defina essas coisas na mente, né? E eu achei sensacional, porque... eu nunca pensei nisso para fazer uma mensagem, por exemplo, para dar uma palavra, para fazer uma palestra. E foi uma dica bem legal. E no teatro a gente usa muito isso, porque... Essas demarcações. Eu fiz um monólogo que era todo relacionado com o meu cenário. Eu pegava coisas do cenário e a partir dessas coisas eu ia falando e ia desenvolvendo. Então, funciona muito. E na música não é diferente. Né? Você pode relacionar, ter marcações, ter formas de fazer, ter posições, né? Ter, por exemplo, caminhada no palco, enfim. Essas coisas, elas podem ser pensadas antes. É óbvio que a gente vai falar, mas não é uma encenação. Realmente, não é uma encenação. Essa é a proposta, que não seja, né? Mas a gente pode pensar no andamento de algumas coisas antes, que daí essa não vai ser minha preocupação também, né? Mas aí eu vou terminar com duas falas bem legais que eu acho que vão ajudar também. Mas um ponto que eu queria falar antes também pensar no aqui e agora. Na faculdade a gente trata muito dessa questão. Às vezes você está fazendo um exercício, por exemplo, a gente estava fazendo um exercício de fazer massagem no pé, por uma circunstância, e daí você vai desenvolvendo outras coisas. E a professora ficava falando muito, aqui e agora, fica no aqui e agora, pensa no aqui e agora, porque daí você está fazendo a massagem no pé e tá lá. Pensando no filho, que não sei o quê, pensando nos programas que vai ter não sei onde. E eu, especialmente, que sou uma pessoa bem agitada, eu tenho muito essa coisa, assim, eu tô fazendo uma coisa aqui, eu tô pensando o que daqui a pouco vai... E eles convidam a gente muito a estar no aqui e agora, assim, esse é o momento. Então, se concentre nesse momento, gaste a sua energia com isso. O depois vai acontecer depois, por isso é depois. Mas invista no aqui e agora. Também pode ser uma dica legal. Mas daí, aí por último, eu tenho duas historinhas que eu acho que ajudam muito a gente a pensar. Assim. Uma
Eu vi, na verdade, da Sheili Calef, é uma pessoa que eu sigo, ela é comunicadora e ela dá várias palestras em empresas, tudo. E volta e meia ela conta alguma história e eu achei essa sensacional. E ela falava sobre o que você quer comunicar. Ela fala muito isso, assim, o que você quer comunicar? Você está comunicando? E ela contou a história de um amigo dela que tem um filho. E o filho pediu... o amigo dela perguntou pro filho, o que você quer comer hoje? Daí ele falou assim, quero comer nhoque. Só que ele nunca tinha feito nhoque. Aí ele foi procurar, pesquisou, viu o vídeo, não sei o que, disse que demoraram umas 3 horas pra fazer o tal do nhoque. Gastaram energia, fizeram nhoque, saiu o nhoque. Pois a hora que ele serviu no prato do menino, o menino falou, não era isso. E daí ele foi sondar perguntando, ele descobriu que na verdade era miojo. Era miojo e o menino pediu nhoque. Olha só, e aí eu acho muito interessante porque a aplicação que ela fez foi essa, assim. Primeiro a gente tem que entender o que os outros querem, né, por exemplo, mas falando ao inverso agora. Será que eu tô comunicando o que eu quero comunicar, né? O menino, ele queria miojo, mas ele achava que era nhoque, e aí ele tava dizendo nhoque, e foi feito nhoque, não foi feito miojo. Sim. Será que a gente tá chegando nesse lugar da comunicação, né? Daí a gente entra em várias questões, tipo, a gente tá cantando sobre alegria, sobre amor, sobre que isso também a moça lá do vídeo comenta, né? Só que você tá carrancudo, por exemplo, né? Ou você tá falando de, né, que Cristo é teu Salvador, mas e como que você tá trazendo isso? Tipo, qual que é a tua expressividade? O que você tá trazendo junto com o teu corpo, assim? E daí você até comentou uma coisa, né, que a gente vem de um contexto tradicional de igreja, que, né, aquele coralzinho lá, né, que fica e tal, então a gente vem muito com esse contexto tradicional e hoje a gente vai para um contexto que é diferente, que não tem artisticamente, né, se a gente for assistir espetáculos, apresentações, é menos tradicional, quanto mais, é menos tradicional, você vai ter, né, as orquestras, né, que tem um método e tal, mas são coisas específicas. A arte moderna traz um contexto, né, pós-moderna, no caso. Inclusive nas igrejas tradicionais, hoje em dia, já é mais despojado, né? Sim. Você já não precisa vestir aquele personagem sério e parado, estático, já mudou. E eu penso muito no que... O que eu sou, entendeu? A gente questiona tanto essa coisa, eu pelo menos questiono tanto essa coisa da gente ser uma coisa que não é. E lá, no louvor, não é a mesma coisa? No teu dia a dia você é uma, e daí na hora do louvor você é outra. Na hora que você abre a boca pra cantar, no palco, como que... Sabe, assim, quem é você? Aquela pessoa carrancuda que... Então são duas coisas, como você vem... E também como você olha as coisas, tipo, do que eu tô falando? Você tá pensando no que você tá falando? E daí pra pensar nisso, eu queria compartilhar uma experiência que eu tive na faculdade. Porque lá é surreal o contexto, assim, tava até comentando com uns adolescentes esses dias, que assim, tem um dia que você chega, passa por uma sala, tem um coralzão cantando dentro da sala de aula. Eu até gravava, às vezes, esse coralzão, assim, beleza. Aí outro dia você chega, tem uma galera de teatro fazendo encenação no estacionamento, por exemplo. Eu mesmo já fiz. No estacionamento, na cantina. Às vezes a gente invade a cantina pra fazer uma cena. Aí outro dia você vai na cantina e tem uma galera tocando samba, ou uma MPB, ou enfim, qualquer outra música. E o contexto é assim. Então, tipo, aí você tá caminhando no corredor, daí tem arte pendurada que a galera fez nas aulas, tá tudo lá no meio do caminho, você interage com as artes. É isso. Então é surreal. É incrível artisticamente, porque você tá nesse contexto artístico mesmo. Só que daí, quando eu entrei na faculdade, numa das primeiras aulas práticas, assim, o professor pediu umas coisas, e assim, isso até hoje, que eu tô no último ano, as pessoas faziam com muita intensidade, com muita força, elas iam lá e se jogavam. Ele falava, morra na cena, a pessoa rolava, morria, se ralava, sabe, aquela coisa assim, uau.
E aí eu comecei a me questionar muito. Falei, gente, o cara tá lá e ele faz tudo isso profissionalmente. Mas a gente não entrega nada. A gente não entrega nada. E Fran, assim, não é só a questão artística. Eu tô entregando uma música, eu tô entregando um teatro, eu tô entregando a minha adoração. Mas a gente tem uma coisa muito mais incrível, que é o Espírito Santo que age no meio. E a gente não tá fazendo por qualquer um. A gente tá fazendo pro Rei do Universo, pro Criador do mundo. É uma coisa sensacional. E aquilo começou a me incomodar muito, porque daí eu ia na igreja e falava, meu Deus, é mais que isso, é mais que isso. E aí, assim, também não adianta eu querer que as pessoas tenham essa visão sem ter. Mas aí eu comecei a cobrar de mim. Falei assim, o que eu trouxe efetivamente para oferecer? Então, eu comecei a rever a minha postura de adoração, minha postura para cantar, minha postura para interpretar, minha postura... O que eu venho trazer? Eu falo de eu te amo a Deus e com a minha voz, tá? Mas o que meu rosto expressa? O que eu tô falando? Quão envolvido com Deus eu tô quando eu faço isso, sabe? Então, eu acho que muito mais nesse contexto todo é a gente entender quem a gente tá, para quem a gente tá usando a nossa arte, assim. E aí, se eu me preparei tecnicamente e eu gastei tempo cuidando do meu diafragma, fortalecendo, fazendo exercício vocal para fortalecer minha língua, para melhorar a dicção, quando eu for lá, já tá tudo pronto. Então eu posso pensar em quem é o incrível Deus que eu tô adorando, né? E aí isso que eu acho que é legal a gente pensar, assim, talvez, né, a gente como adorador e você, enfim, cantando uma música, ou cantando ela no banco, ou ministrando ela, ou enfim, ou tocando, pensar isso, assim, quem é esse Deus e como que eu tô oferecendo essa arte? E aí, só pra... Eu sei que eu tô falando bastante, mas não, assim, fique à vontade, hoje eu tô aqui pra ouvir. Só pra pensar, assim, que a arte é uma coisa muito incrível. Ela e óbvio que eu sou suspeita pra falar, mas ela é maravilhosa porque ela tem um poder de envolvimento, um poder de persuasão, um poder de... Ela é uma ferramenta maravilhosa de uso, assim. E se a gente tem essa ferramenta, Deus escolheu a Fran, deu uma voz pra ela e colocou ela pra cantar, é incrível e vai mexer com as pessoas, mas até que ponto a Fran tá entendendo como que ela se joga, né, nessa arte, né? E é daí que vem o meu raciocínio, tipo, não dá pra fazer qualquer teatro. E isso é uma coisa que eu trago, assim, de um tempo que gente, não dá pra fazer qualquer teatro, não é qualquer coisa. Tem que ser bem feito, tem que ser de qualidade, porque é pra Deus, o Rei do Universo, e ele tem que receber o melhor que eu puder oferecer naquele momento. Né? Sim. E é uma dificuldade, por exemplo, que eu sinto. Eu já não tenho muito jeito para dança, essa consciência corporal. Um dia no meu trabalho eu fiz um teste. Você já deve ter feito esse teste. Para saber qual que é a tua linguagem, que você... como que você entende o mundo. E o meu deu a maior parte, mais de 80%, auditiva. Sinestésica um pouquinho e visual quase nada. Então eu realmente, onde eu vou, eu ouço mais, eu presto atenção na música que tá tocando, no que estão falando, nos sons em volta. E por exemplo, eu vejo que você gesticula bastante, você é mais sinestésica, né? E assim, para um cantor, tem os cantores que vão e fazem a performance só cantando e são incríveis e tal, mas eu gosto desses cantores também que se expressam mais, que demonstram mais. E eu queria saber, assim, de dicas que você pode dar, assim, para quem quer ter uma performance de acordo com o que tá falando, o que tá cantando, assim. Não sei se esse negócio de falar na frente do espelho, gesticular, não sei se tem alguma prática, né, fazer. Eu entendo que se você já tá em busca dessas outras características técnicas,
Então, uma coisa seria fazer, por exemplo, testar na frente do espelho, e é muito estranho quando você faz na frente do espelho, né? Ah, fale uma frase na frente do espelho. É horrível, você tem vergonha de você. Sim! Basicamente é isso, você tem vergonha de você. Mas é uma coisa que você vai perceber como que tá a tua postura, o que você tá expressando quando você fala isso, né? Eu já vi, e eu mesmo já fiz muito, né? De você tá cantando uma coisa e tá fazendo outra. Então, testar isso na frente do espelho mesmo, sentir isso, né? E claro, as pessoas são diferentes. Então, por mais que a gente diga assim, vamos dizer para Deus como a gente sente, eu dizer é uma coisa, o outro dizer outra coisa, porque nós somos diferentes, temos características diferentes. Mas eu acho que se começar com isso, assim, veja na frente do espelho como que você faz, né? Faça uns exercícios vocais também, uns exercícios de ampliação, assim, sabe? Que te façam, por exemplo, a gente tá muito acostumado aí, né, pegar o microfoninho com essa postura. Por quê? Porque na nossa vida, nas nossas coisas do dia a dia, a gente não expande para fazer. Essa é a grande verdade. A gente não faz movimentos longos. Você faz na academia, mas se você tá no trabalho, você vai fazer aqui. Se você tá na escola, você vai fazer ali no quadro, pegando a criança, mas não tem um desenvolvimento longo. Você não abre para falar, né? Então, caminhadas também, experimentando, e talvez na frente do espelho para você perceber, né? Experimentando, abrindo. Eu sempre falo pro pessoal que faz teatro comigo, assim, grande, exagere, faça bocão, faça mão. Eu sou isso, né? Mas faça, porque quando você for apresentar, quando você for cantar uma música, quando você for, a tendência é reduzir, porque a gente fica tenso, né? A gente fica tenso, então a gente comprime. Então, se você testar, e aí é uma outra coisa que eu diria que é assim, falando de teatro eu posso dizer com certeza absoluta, mas eu creio que na música também, se você não faz uma coisa no ensaio, você não vai fazer ela na hora. Por exemplo, o teatro tem improvisação, ok? Tem coisas que você vai fazer, mas mesmo os improvisadores, eles ensaiam improvisação. Não quer dizer que ele sabe o que ele vai fazer, ele não tem um texto pronto, mas ele treina para fazer improvisação. Ele faz várias improvisações da forma que o cérebro dele fica pronto. E a mesma coisa, o músico vai fazer improvisação? Vai, mas ele está preparado para fazer, porque ele treinou fazer, né? Então, talvez você não vai chegar numa ministração, numa música e já vai fazer, já vai se soltar, porque isso não faz parte de você, você não faz, você não treina, você não abre, não vai acontecer lá no palco se você não fez em outro lugar, né? Então também isso, assim, essa coisa de exercita então caminhadas, fazendo movimento longo, movimentos abertos, né? Peito aberto, também movimentando bastante perna, essas coisas, e aí isso vai fazer um pouco mais parte do teu corpo, você vai ensinar o teu corpo a abrir, né? E daí ele vai conseguir. O que eu achei legal foi um dia que um amigo meu falou assim, nossa, eu na hora do culto lá, eu achei que eu tava balançando a cabeça e eu tava muito empolgada, eu achei que tava sendo... Quando eu fui assistir o vídeo, gente, eu tava assim, ó. Tocando estático, o máximo que eu fiz foi vir pra frente e pra trás. E eu já senti também. Na gravação do clipe, eu também achei que eu tava acontecendo. Daí quando eu fui ver, tava mais contida, assim. E é só você se vendo que você vai tendo essa percepção, né? E isso é muito legal, que é uma dica importante também, se filme. Eu acho horrível assistir o que eu fiz. Eu também. Primeiro porque eu tenho um senso muito crítico, então eu sempre acho que ficou ruim, sempre. As pessoas falam, não, mas ficou incrível, eu acho que tá horroroso. Mas essa coisa do gravar o que você faz, experimentar, antes de fazer oficialmente lá em outro lugar, grava você cantando, grava você tocando, para você perceber como que está fazendo. E daí você vai ver, tanto que esse exemplo da apresentação lá, do curso sobre apresentação que eles gravaram, foi sensacional por isso. Porque assim, todo mundo ficou ansioso quando eles disseram, a gente vai filmar vocês. Mas tá, filmou.
E daí você vai vendo que tem coisas que você não sabe que você faz. Ou essa que você falou. Eu também já achei que que eu tava abafando, que eu tava fazendo movimentos grandes, que eu tava... E daí você vai ver, nada a ver. Tem uma pantomima que eu fiz com a Andrea, né? Que a pantomima, ela exige movimentos grandes, ela exige. E eu sempre tenho a sensação... Deu um probleminha aqui. Deu ruim no áudio. Deu ruim aqui. Mas a gente continua com esse áudio aí. Tá bom. E eu, quando a gente estava ensaiando, eu realmente tinha a sensação que eu estava fazendo amplo. Mas quando eu ia ver, eu estava fazendo Horácio, assim. Pequenininho, tudo aqui. E daí eu tinha que abrir. Ainda assim, eu acho que eu tinha que ter feito mais aberto. Mas eu ainda consegui melhorar vendo. Então, também uma dica legal, além do fato de você testar no espelho, de você fazer caminhadas abertas, também você filmar e se ver depois, porque daí você consegue se julgar e aí depois você consegue trabalhar essas coisas, né? Eu vi alguns professores de canto agora, eles fazendo os exercícios com os cantores, mas correndo na esteira e cantando. Tipo, fazendo exercícios numa academia e cantando e tendo que apresentar aquela voz, tipo... Limpa, assim... E eu acho que tem uma coisa bem legal aí também, que é a questão física mesmo, né? Sim. Da gente sempre estar com o corpo pronto. No teatro tem muito isso, assim. Quanto mais você quiser se aprofundar e se profissionalizar, digamos, você vai ter que estar com o teu corpo disponível, o teu corpo pronto. Claro, tem as limitações de todo mundo e mesmo um diretor não vai exigir que você, na sua limitação, você faça determinada coisa. Mas tem uma necessidade corporal, né? E a música também tem, né? Uma necessidade corporal, tanto de estrutura para respiração e tal, mas também uma necessidade corporal. Então, você não vai dar conta de fazer o que teu corpo não está preparado. A mesma coisa no teatro. Às vezes você vai fazer coisas simples, tipo agachar para pegar uma coisa e levantar. Mas, dependendo da tua disposição corporal, você não consegue fazer isso, entendeu? Então, também é uma coisa importante, cuidar da saúde física. Sim. Fazer atividade física mesmo, comer alimentos saudáveis. Não tem como fugir, né? É verdade, faz parte. Tipo, né? E agora eu quero falar sobre outro tema, porque assim, lá na igreja nós já fizemos algumas cantatas, né? Foi um tempo assim muito legal, muito prazeroso. Foi incrível assim o que a gente conseguiu fazer com poucos recursos. E eu quero relembrar isso com você, compartilhar com quem está assistindo sobre isso, sobre essas cantatas que eu me lembro da primeira, né, que inclusive teve o tema de uma música minha, né, que foi a Mais Bela História de Amor, foi a cantata de Páscoa. Continua falando com a gente, assim, sobre como que foi. Então, na verdade, até não era eu que estava, inicialmente, outras pessoas propuseram, né, me envolveram, mas como eu estava com essa parte do teatro, acabou que eu fui meio que direcionando e daí pra frente, né, pegando algumas coisas, em parcerias, na verdade. Então, eu acho que foram experiências muito legais, muito importantes. Eu acho que o maior benefício das cantatas e dos musicais que a gente fazia era o envolvimento. A igreja toda se envolvia. Então, quem não tinha função achava a função, né? E o local, o ambiente, a própria igreja ficou marcada pelos eventos. Tanto que depois pessoas vinham me dizer: não tem mais aquele evento que vocês faziam no final do ano, eu queria vir assistir, né? E experiências incríveis, assim. E tanto as primeiras que a gente fazia eram prontas, né? Sim. E aí um dia lá, muito aleatoriamente, essa cabeça aqui teve uma ideia muito louca. Eu falei: gente, vamos fazer autoral. A gente tem tanta música legal, né? E daí fui eu lá com a Fran, o Israel, falar: gente, criem músicas, tragam as músicas de vocês e vamos fazer autoral. E a gente fez
escrevi um texto e aí eles fizeram as músicas todas autorais. E foi, na minha visão, né? Pode ser que tenham pessoas que não... É difícil, sim, porque a gente trabalha com muita gente, né? Sim. Tinha eventos que a gente trabalhava com 50, 80 pessoas, né? Então, é muito difícil administrar muita gente, sim. Mas, ao mesmo tempo, é incrível, porque você vai vendo como isso interfere na vida das pessoas e como elas se unem para fazer as coisas darem certo, né? E aí a gente tinha inúmeros grupos funcionando, então, várias coreografias, né? Vários grupos de dança, teatro, coral, os backs, solos, enfim. O que eu achei legal também, um ano que teve, que eu trouxe a ideia, eu falei, por favor, uma coreografia com bebês. E a Foi gente legal. fez e ficou linda, maravilhosa. E todo mundo ficou encantadíssimo, né? Foi E uma experiência muito legal. Então, eu achei que, assim, eu tenho muito boas lembranças e acho que são experiências muito boas, assim. Elas edificam, elas constroem, elas são para propor salvação e elas trazem um resultado importante pra gente, né? Sim, a gente viu assim o cuidado de Deus e mesmo tendo pouco, a gente conseguiu entregar, né? E uma característica que eu gosto da Geni e que eu e Israel não temos. Por exemplo, quando a Geni se propõe a fazer, ela vai até o final e ela consegue entregar. Muitas vezes eu e Israel, procrastinador, a gente não conseguia entregar e ela dá o seu jeitinho e tal, e consegue fazer entregar, consegue que as pessoas se engajem, e foi legal, assim, ver acontecendo tudo. Às vezes a gente achava, não vai dar certo, não vai acontecer. E É que eu tenho uma característica aí que é teimosia na minha vida, né? Isso aí é igual a faculdade, gente. Eu falei, vou fazendo. Aí eu sou uma pessoa muito teimosa, entendeu? Eu não vou deixar pra trás. Eu falei, já tô aqui, vamos terminar, né? Que é a mesma coisa, assim. Também é uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo. Eu acho que eu não era assim, não, vamos fazer. E aí é uma coisa que eu sempre falo quando alguém me propõe um projeto, eu falo, beleza, só que eu vou até o final. Eu já aviso antes, eu falo, eu vou até o final, mas segura que eu vou até o final. Porque não é uma coisa assim, não, porque é Geni, tem... Não, mas é porque eu tive que aprender a lidar com muita coisa e com as minhas próprias coisas. E se eu não fizesse por mim, ninguém ia fazer, né? Independente de todas as relações que a gente tem, a grande verdade é que tem coisas que só dependem de você. Tem coisas que só dependem de mim. Tudo bem, para eu fazer uma atividade física, um exercício, eu dependo do contexto da família, dependo, mas uma parte disso é responsabilidade minha. Não tem outro para fazer, né? E eu sempre tive muito isso com os eventos, assim, beleza, você tá me propondo, aguenta que eu vou até o final, né? É o que eu brinco, aguenta que eu vou até o final, não vou desistir. E realmente é isso, assim, tipo, vamos fazer, vai dar certo. E isso eu creio que é uma bênção de Deus também, você falou, né? A gente sempre teve muito pouco recurso e a gente sempre conseguiu fazer coisas incríveis. Enquanto a gente via outros lugares fazendo eventos homéricos, gastando milhões, milhares de dinheiros, a gente não tinha, era tudo oferta, quando muito algumas pessoas, né, faziam doações específicas, mas a gente não tinha gambiarra, né, fazia muito. E só que aí que eu acho legal, assim, que a gente fazia uma gambiarra de qualidade. Não é um negócio mal feito, não. A gente vai fazer o Jesus subir ao céu. Ele vai subir. Fazer, a gente vai usar um elevadorzinho de construção. Nem que o pastor tenha que segurar lá em cima. Lá em cima ele segurava e a gente fazia subir. Mas também era testando, antes era sabendo que isso ia dar certo, não que nem aquele Jesus, né, do vídeo lá do Facebook, né, que ele desce batendo as pernas na cabeça de todo mundo, né, tipo, testado, comprovado que aquilo ia rolar, né, então eu acho que muito isso também, de, beleza, a gente vai fazer com um pouco que tem, mas a gente vai fazer com qualidade. E hoje, fazendo faculdade, estando no meio artístico, eu descobri que, assim, tudo bem, se você tem uma companhia, se você tem um projeto, você entra numa licitação, sim, você vai ter dinheiro, porque a licitação, ela te dá a possibilidade de ter dinheiro. Porém, se você for fazer um trabalho
como a gente fez na própria faculdade, espetáculos, ou você vai fazer um outro tipo de espetáculo, que não é numa licitação, que é assim que a artista vive, especialmente as atrizes, atores, editais, né? Se não for num edital, a gente reaproveita muita coisa. Então, o figurino, ele é construído a partir de coisas do brechó, de coisas que você tem na casa. O cenário, a gente tem aquela pira, às vezes, né, de ficar, porque daí temos que comprar, não sei o que. Não temos que comprar nada. É tudo juntando o que a gente tem, reaproveitando, costurando, colando, juntando, indo lá e pegando umas roupas. E isso que vai fazer o negócio dar certo. Então, a gente tava no caminho certo. Olha que incrível! Que bom, né? E agora eu vou perguntar sobre os livros. Como que surgiu a ideia, assim? Como que você começou? Qual foi o processo? Tá. Bom, então, eu tô no Ministério há 30 anos, mais ou menos. E quando começou, o que aconteceu? Inicialmente, assim, eu fazia parte do grupo, aí depois a coisa foi desenvolvendo, e daí eu fui ajudando a liderar e me tornei líder. E quando eu me tornei líder, o que a gente fazia? O que todo mundo quase faz, que é ir lá na internet, digitar um assunto que você precisa e vem aquele textão. Beleza. Só que o tempo foi passando e eu comecei a me incomodar com umas coisas. Por exemplo, um final de peça muito ruim. Daí eu acabava refazendo aquele final para ficar diferente. Ou eu ia procurar e eram sempre os mesmos textos. Porque daí há 30 anos atrás, a internet não estava tão populada quanto ela está hoje. Então eu tinha muitos livros, eu comprava livros e pegava desses livros. Ou eu ia lá na internet, procurava, mas eu acabava vendo sempre as mesmas coisas. Eu tenho, 3 livros lá em casa que tem o mesmo teatro. Uma das peças é igual, por exemplo, né? Morto Vivo era uma peça que tem em todos os sites, em todos os livros, em todos os lugares. E aí, isso começou a me incomodar, porque eu queria material novo, né? E aí começaram a surgir alguns pedidos. A gente quer que você faça. Até teve uma vez que o Ministério de Mulheres Geral, né, do Brasil, me pediu para escrever um texto que falava sobre a Bíblia. E eles deram ter uma Bíblia Nosso GPS. Foi um dos primeiros textos que eu escrevi, né? Que foi bem legal, assim. Até a Vilma Martins deu umas dicas de algumas coisas que eles tinham pensado e tal. E daí eu fui lá e escrevi o texto e tal. E foi bem legal, teve uma repercussão bem legal. Eles distribuíram para o Brasil inteiro. E aí depois, sequencialmente, eu fui escrevendo, mas não era sempre. Algumas vezes eu pegava um texto pronto, às vezes eu escrevia, e eu gastava tempo para isso. Só que depois eu acabei pegando tanto embalo que eu comecei a escrever muito. E agora tá uma loucura, que quase uma vez por semana eu escrevo um texto novo, né? E aí eu comecei a desenvolver muito, assim, essa questão de percepções, mas eu tenho certeza que cada link é uma coisa de Deus, assim. Alguém me perguntou, um amigo meu que gosta muito de teatro, ele me perguntou, qual que é o teu processo criativo? Eu falei, querido, eu não faço ideia. Sabe assim, a pessoa me dá um tema e eu começo a pensar a respeito, mas só vem, entendeu? Podia fazer não sei o quê. E eu tento muito, assim, eu procuro ir para um lugar diferente, tentar uma outra coisa que eu ainda não tentei, né? Então, quando eu não tinha feito sombras, eu queria testar sombras. Depois eu não tinha feito pantomima, eu queria fazer. Até uma pessoa me perguntou, sua louca, você nunca tinha feito pantomima, você foi fazer logo num evento regional, uma pantomima. Eu falei, mas é aí que tem que tentar, né? Sim. Então eu tento ir para um outro lugar que seja diferente do convencional, ou a historinha da família, que daí tem um amigo, que daí tem... E nada contra, se você quiser fazer, fica tranquilo, mas assim, eu queria sair desse lugar, óbvio. Então, eu acabei desenvolvendo. E aí eu tinha vários textos, mas eu não tinha noção de quantos eram. E no decorrer, algumas pessoas vieram e me disseram, nossa, você tem tanto texto, você não pensou em fazer um livro? Eu recebi até umas propostas, assim, de fazer livro e tal. Mas eu não tinha sentido que chegou o momento. E daí, um pouco antes da pandemia, eu tinha juntado um pouco do material. Mas na pandemia, daí com o contexto de fica em casa, um tempo sem trabalhar, depois trabalhando mais em casa e tal. E aí, assim, a cabeça muito enlouquecida por tudo que estava acontecendo. Falei, não, tem que focar em outra coisa.
Então eu fui garimpar o meu material, e aí eu tinha muita bloco de notas no celular, escrito texto, no e-mail perdido lá que eu tinha feito e mandado para alguém. Eu tinha uma caixa, tenho ainda uma caixa com muitos textos que foram escritos e impressos, e aí eu tive que separar isso, tive que escanear, eu tive que digitar, e aí rever textos que daí eu já achava que eu precisava mudar. Sei. E nada, gente. 56 textos eu selecionei para transformar em 2 livros, né? E foi aí que surgiu, assim. E daí eu né, mandei para registrar, e daí demorou um pouco, mas saiu o registro, graças a Deus. E aí eu transformei em 2 livros, um que é de teatros, peças teatrais, que tem sketch, tem teatro normal, e um outro que é de teatros musicais, né? Que para as pessoas, né, não é tão evidente o que significa, mas os musicais seriam esses teatros que a gente faz e que são envolvidos por música, por dança, né? O musical, ele tem esse conceito, que é junta teatro com música, com dança, com teatro de bonecos, com teatro de mãos, e transforma num evento, um musical. E aí eu acabei separando em 2 livros, 2 e-books, e que se chamam A Peça que Faltava, que também foi um nome que Deus deu, porque eu oro muito a respeito disso, assim, peço para Deus direcionar muito, e como eu falei, eu realmente entendo que cada proposta é dada por Deus. Sim. Assim, é direcionada por Deus, e o nome foi direcionado por Deus, aleatório. Eu fiquei pensando, não, peças, mas o que eu poderia, tem que ser marcante, né? Não pode ser convencional, tipo, peças teatrais, não. E aí do nada, assim, eu tava no banco e eu tava indo pro banheiro, daí de repente deu um clique, a peça que faltava, eu falei, uou, né? Porque é um trocadilho e é sensacional. Daí, né, eu suspeita pra falar, mas, né? E gostei do trocadilho, assim, falei, é isso aí, Deus, então vamos fazer assim. E aí, hoje eu tenho eles disponíveis, vendi alguns, né? Não muitos também, mas vendi alguns. Mas o que o meu propósito não é ganhar dinheiro com ele mesmo, é poder compartilhar com alguém que queira usar. Sim. E é muito legal ver pessoas que compraram e depois vieram pra mim e falaram assim, que textos incríveis, maravilhosos, e pessoas eufóricas porque leram os textos e acharam incríveis, assim. Então é muito legal ver o que Deus fez mesmo, né? Sim, que Deus escreveu, o que Deus deu, assim. Então, A Peça que Faltava, gente. E esse é o livro, tem também no Instagram, na Amazon. Tem A Peça que Faltava também no Facebook, no YouTube. Tem alguns teatros lá que vocês podem conferir. Ela atuando, a Andréia, minha cunhada, atuando também. Muito legal, gente. Se você quiser conhecer mais um pouco do trabalho da Geni, quer deixar as suas redes sociais aqui? No Insta, a Peca, _ que faltava. No Face, a Peca que faltava, .livro. E no YouTube, a Peça que Faltava. Daí, no YouTube é isso mesmo. Então vai lá, dá uma olhada, e aí na bio, né, no link da bio você pode acessar lá para comprar o livro, se você quiser. E eu acho que é uma ideia muito legal, porque A Peça que Faltava não é um livro para ser lido, né? Ele é um livro para ser usado mesmo. Sim. Então, e aí, esse era um desafio meu, assim, que era, eu quero colocar coisas que sejam legais, realmente úteis, não para eu ter uma listona de textos, mas para eu ter textos legais que a pessoa possa olhar e falar assim, uau, para o Dia das Mães, esse aqui é legal, olha, um musical, aqui, né, por temas, ir lá e achar uma coisa que ela efetivamente possa usar na igreja, possa compartilhar a palavra com outras pessoas, possa incentivar pessoas a fazer teatro, né, isso que eu acho que é bem legal. Então, Geni, eu quero te agradecer, assim, super por você ter vindo aqui, compartilhado tudo isso com a gente. Eu quero te convidar a deixar suas considerações, a deixar um recadinho pro pessoal que tá aqui.
algo que venha do teu coração. Tá. Então, primeiro eu quero agradecer, uma honra mesmo, né? Porque eu só vi artista de luxo aqui, então eu já tô então, eu tô mexendo aqui. Fico bem feliz mesmo, gosto muito de compartilhar essas histórias, assim, pra gente pensar, né, o que a gente pode fazer. Eu tive uma experiência bem legal com uma pessoa que veio de São Paulo no final do ano, veio e aproveitou para conversar comigo, ela tinha sido direcionada por um pastor, e aí eu contei um pouco dessas histórias que eu tô contando, e foi muito legal que ela ficou emocionadíssima, assim, e eu falei, meu Deus, eu acho que nem eu tinha noção de quão incrível é essa história, né, e essa história no sentido de fazer diferença na vida de pessoas, de instigar. E até uma coisa que eu tinha selecionado, mas esqueci de falar, e que eu acho que pode ser propício, quando você perguntou o que marcou a tua vida, teve um dia que eu estava participando de um workshop, mas eu não estava dando workshop. Eu convidei uma outra atriz, a Mari Romero, que eu sou fã, aliás, e ela é muito minha referência para o teatro cristão. E ela estava dando aquela oficina e ela pediu para cada pessoa que estava participando, e eram umas 20 pessoas, 25 mais ou menos, ela pediu para cada pessoa dizer qual que era o seu envolvimento com o teatro e por que elas estavam fazendo aquela oficina. E as pessoas foram falando. E, Fran, assim, umas 85, talvez 90% das pessoas diziam assim, eu gosto de teatro porque não sei o que, não sei o que. E eu sou da escola da Geni. Eu fui influenciada pela Geni. E isso pra mim foi sensacional, foi Sabe quando Deus reúne e fala assim, olha aí o que tá dando, né? Porque compartilhar Cristo, o que Ele é, como que Ele pode transformar a sua vida, mas é também ajudar as pessoas a entenderem que é uma arte linda e que pode transformar as vidas e que, né? E essas pessoas de alguma forma entenderam tanto que elas estavam lá na oficina, e muitas delas, a grande maioria falou. E eu também, a minha referência é Geni, eu fui da escola da Geni, né? E eu achei muito legal. Então eu acho que é pra isso, assim, é pensar no que Deus te escolheu para fazer, né? Imagino que muitas pessoas que vão assistir são artistas, né? Você está assistindo aí, provavelmente você seja artista ou tenha um interesse por isso, né? E, assim, tá tudo bem chamar de artista, tá? Porque... tudo bem! Porque, assim, ó, se você faz arte, você é artista. É isso, se você desenvolve a arte, se você faz arte, você é artista. Não tem a ver com arte de criança. Não tem a ver também com... Eu já vi essa referência... Eu já era artista desde sempre, gente. Eu já vi muita referência de você é artista ou adorador? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ser artista adorador ou você pode ser só artista. Ou você pode ser só adorador, né? São coisas diferentes, então, ok, somos artistas. Mas, até esqueci que eu enrolei tanto que eu nem vi o que eu falei. Mas assim, você que é artista, né, eu acho que é muito legal pensar, foi isso que Deus te escolheu para fazer, né? Hoje eu tenho convicção absoluta de que eu nasci para isso, que Deus pegou, me formou e falou. Sabe aquela história lá do que Deus estava colocando as coisinhas, daí quando chegou na arte ele fez e caiu um tanto mais? Porque eu tenho certeza que foi para isso que Deus me escolheu. E espero que você tenha essa certeza. Se não tiver, peça para Deus reforçar isso no teu coração, mas só vale a pena se você investir nisso mesmo. Investir no sentido de estudar, investir no sentido de conhecer, investir no sentido de mergulhar nisso, de entender que foi uma coisa que Deus te deu e que ela precisa ser bem feita e que você precisa valorizar essa ferramenta que Deus colocou na tua mão, né? E uma pergunta. Você já pensou em desistir assim? Não, vou jogar tudo pro ar, não quero mais isso, esse negócio de teatro e... eu já teve algumas situações, assim, já teve situação de... Porque trabalhar com pessoas é um desafio, né, Zé? Sim. Trabalhar com pessoas, isso aí, olha... É bom e é difícil também. Tipo isso. Porque quando é bom, é muito bom. Mas é incrível. E eu acho que o mais incrível é você ajudar as pessoas a formarem e a aprenderem a fazer aquilo. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas são diferentes, elas são difíceis
eu sou difícil também. Então você vai misturando coisas e são muitos desafios, né, para trabalhar com pessoas. Então é realmente muito complicado quando você trabalha com a pessoa. Você sente, às vezes chega um momento que, por coisas simples, né, a pessoa às vezes não tá num bom dia e daí ela já vai ser grossa, ela já vai, enfim, e aí sobra pra você. As pessoas desistem de fazer, daí no contexto da cantata, né? Várias vezes já aconteceu de você estar contando com pessoas, e eu acho que isso, o Arthur fala que é a coisa que mais me irrita, ele fala, que são pessoas descomprometidas. Porque quando eu proponho uma coisa, e se a pessoa aceitou fazer aquilo, é um compromisso, né? Então, ela é voluntária, ela é, e eu sou também. Mas a partir do momento que ela disse, eu vou fazer isso, ela é uma voluntária que tem um compromisso. Então, se ela não faz, eu tenho que resolver. E muitas vezes eu já tive que resolver de última hora. Você fala, meu Deus. Tipo, às vezes coisas muito difíceis, como uma pessoa cantar uma música difícil, que não é fácil encontrar, né, Fran? Ou uma pessoa interpretar um papel que exige, enfim. E aí você pensa, meu Deus, não vou fazer mais nada, deixa lá, né? Mas eu, na minha teimosia, daí vou lá e volto. E também já teve um momento bem crítico da minha vida, que eu tive um problema bem grave em relação ao ministério. E esse momento eu coloquei em questão muitas coisas, assim. Que eu recebi um questionamento, assim, quase que dizendo, você é uma pessoa que só fala, mas na verdade você não faz. E eu questionei muito Deus a respeito disso, assim, falei, Deus, será que o que eu fiz até agora, em 20 anos de ministério, era uma coisa que eu tava criando na minha cabeça, né? Isso não existe. E aí também Deus falou comigo de muitas formas, deixando muito claro que Ele me fez para isso. Então, só dependia de mim continuar, mas se eu continuasse, Ele ia continuar me usando, né? E aí quando você decide que vai continuar, é incrível, porque cada vez é mais sensacional ver como Deus usa, como Deus transforma, como Deus move, e aí é isso. São várias coisas e tem muita conversa ainda, mas eu quero agradecer realmente, assim, por tudo que a gente já viveu e que Deus nos proporcione, assim, muitas outras oportunidades de fazer várias coisas. Amém! Adoro! E é isso, Geni. Obrigada mesmo pelo dia de hoje e que Deus te abençoe. Amém! Obrigada por ter me convidado. Fiquei realmente muito lisonjeada. Para mim é uma honra. E espero ter contribuído aí pro seu canal. Isso aí, gente. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima! Beijo! Tchau, tchau!